Na escola, o planejamento das atividades requer a otimização do tempo em que alunos e professores estão no espaço escolar. Iniciamos hoje uma série da TV Escola que discute o planejamento na escola. O episódio de hoje é Quanto tempo o tempo tem? Quando a gente está lá dentro trabalhando, a gente faz tudo, mas tem pouco tempo para refletir sobre o que é o nosso trabalho cotidiano. Mas chega uma hora em que a gente precisa parar para pensar no que a gente faz com as nossas classes, com os nossos alunos e com o tempo que a gente passa aqui no espaço da escola. E essa hora é agora, chegou a hora de parar para pensar e colocar a escola em discussão. Vamos nessa? Pois então, se a gente pensar, a gente vai perceber que a escola é como um corpo vivo, né? Como um organismo dinâmico onde os adultos, os jovens e as crianças se relacionam de tudo quanto é jeito. Quer ver? Repare, existem 1000 tipos de relações numa escola. Existem relações entre a criança e a criança, entre a criança e o adulto, entre o adulto e o adulto e muito mais. Porque tem também os relacionamentos entre as pessoas e o conhecimento, entre as pessoas e o espaço, entre as pessoas e o tempo. O tempo. Não vale a pena a gente pensar na nossa relação com o tempo? Você já pensou como você administra o seu tempo na escola? E como você dimensiona o tempo na sala de aula? O tempo e a escola, né? Isso dá o que pensar. Na escola, tudo é uma questão de tempo. O tempo do ano letivo, o tempo do semestre, o tempo da aula, o tempo da prova, o tempo regulamentado no calendário escolar, o tempo dos intervalos e das férias. E, sobretudo, o tempo mais importante da escola que a gente mal consegue medir. O tempo de aprender. De aprender muita coisa que a gente nem para pensar. Como, por exemplo, quanto tempo o tempo tem? Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Isso mesmo, quanto tempo o tempo tem? O que você faz em 1 minuto, em 1 hora, em 1 dia, em 1 semana, em 1 mês? O que você faz em 1 ano? Como é que a gente pode fazer o tempo correr a favor do tempo de aprender? Eu estou sempre brigando com o tempo. Eu acho que o tempo na escola é muito pouco, principalmente na escola pública, que você tem 4 horas e que, tirando a entrada, o recreio, as filas, ele acaba durando 3 horas e meia, né? Aqui na escola, as crianças aproveitam o tempo delas ao máximo, tanto em relação à aquisição de conhecimentos, como com relação às atitudes, com relação aos procedimentos que ela vai carregar para a vida toda. Então, em todos os momentos, em todas as áreas do conhecimento, elas têm oportunidade para desenvolver isso. Na passagem de uma atividade para outra, a criança precisa de um tempo para estar se organizando, que é um tempo dela. E que isso, se ocorrer várias vezes, várias mudanças, isso dificulta o tempo. Você perde um tempo com isso. Às vezes eu acho que o tempo ainda é pouco. O período que elas têm de aula é pouco para a demanda de trabalho que a gente tem. De assuntos, das coisas que a gente tem para falar para elas. São 4 horas que a gente procura usar da melhor maneira possível, né? Então eu procuro sempre estar dividindo esse planejamento durante a semana, equilibrando as atividades, tanto das áreas como outras atividades que a gente faz fora da sala, né? Aqui na escola as crianças aprendem, assim,
um pouco de tudo. Desde a questão do conhecimento até a questão ou seja, do ser cidadão, de o relacionamento de um com os outros. Pense um pouco, como é que a gente pode avaliar o uso do tempo? O que representa um ano letivo? É muito, é pouco? O tema da nossa reunião de hoje é a construção do nosso projeto pedagógico. O fato é que para aproveitar bem o tempo, a gente precisa saber planejar. Mas não pode ser qualquer planejamento. Não. Planejamento de verdade não é só burocracia. Planejamento de verdade tem que distribuir conteúdos, tem que estabelecer metas, tem que criar novas atividades. Planejamento de verdade tem que avaliar como foi o ano anterior para poder melhorar o ano seguinte. Planejamento de verdade tem que louvar o que bem merece, deixando o que é ruim de lado. O tempo que uma criança passa na escola é um tempo precioso. É um tempo que precisa ser potencializado para que ela possa aprender cada vez mais e melhor. Uma forma de se pensar numa potencialização desse tempo de aprendizagem da criança é o professor poder planejar. E planejar tem a ver com o ato de refletir uma meta, um objetivo, um plano de trabalho. Esse planejamento ele vai evitar que a criança desperdice seu tempo com atividades que são repetitivas, sem sentido ou mecânicas. Por exemplo, fica horas copiando alguma coisa da lousa, sem que nem ela entenda qual que é o sentido dela estar copiando aquilo, e uma situação de aprendizagem onde ela, na verdade, não está aprendendo nada a não ser um pouco submissa àquele tipo de cópia ou de ação. Quando o professor planeja, quando o professor pensa no que já passou, no que os alunos já aprenderam, no que eles precisam aprender, isso é, ele pensa em objetivos, ele pode estar potencializando esse tempo de aprendizagem. E uma ação importante do professor é parar algum tempo para pensar, para planejar, para fazer atividades em que realmente se construa conhecimentos positivos para a criança. Para saber mesmo aproveitar o tempo, a gente também tem que lembrar do seguinte, que o tempo de aprendizagem não é só o tempo da sala de aula, não, porque a gente também aprende no cotidiano, onde aparece uma situação nova. Se a gente pensar assim, vai ver que uma criança brincando também está aprendendo. Toda criança tem o tempo todo. Tem tempo disponível para aprender. E esse tempo não é medido pelo relógio. É um tempo que acontece dentro de cada criança. Um tempo que pode ser silencioso ou muito barulhento. Que pode ser solitário ou em grupo. Mas que, de qualquer forma, é um tempo que deve estar presente na sala de aula o tempo inteiro. O tempo de aprender não é um tempo burocrático. Não se pode amarrar o tempo numa rotina rígida de horários, minutos, segundos e intervalos todos bem medidinhos, né? A questão do tempo também não pode ser uma coisa de deixar o tempo rolar sem que se faça nada. Existe uma sabedoria no uso do tempo. E essa sabedoria está associada a uma forma de se entender como a criança aprende. A criança aprende em todas as horas. Só que você pode potencializar isso. E esse tempo é o tempo onde a criança tem um problema para resolver, tem uma informação que ela precisa adquirir, tem montes de conhecimentos que ela precisa aprender e se relacionar. E precisa-se também pensar que a questão do tempo, ela não é assim, pensando que uma criança leva 2 minutos, meia hora ou 1 hora para aprender. Precisa também o professor medir um pouco, dependendo da atividade, que a criança às vezes precisa de mais tempo ou de menos tempo. Existe também o tempo individual, que é o tempo de cada criança ou de cada pessoa processar o conhecimento. Esse tempo não é melhor e nem pior do que o outro, é simplesmente uma diferença em que as pessoas têm, uma pessoa diferente da outra na forma de processar o conhecimento. E esse tempo individual deve ser respeitado e, eu diria, conhecido pelo professor. O professor que conhece seus alunos sabe quanto tempo cada aluno leva para processar um conhecimento, uma atividade nova.
tempo na escola é um tempo precioso e não pode ser usado só para passar o tempo. O professor que descobre o tempo de aprender trabalha com o tempo a seu favor. E às vezes nem percebe o tempo passar. Até o nosso próximo encontro. E daqui a pouco, nessa brincadeira de pega-pega, a salvação está no abraço.